Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5. Todo mundo encontrou? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Então vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer aquela leitura responsiva. Eu vou ler os ímpares e a igreja lerá os pares. Vamos ler até o versículo 5. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque de dia e de noite a sua mão colocava sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém? Vamos orar, querido. Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos nessa noite, nesse lugar, na tua presença, nesse ambiente, Senhor, onde podemos te adorar, ouvir a tua voz. Te pedimos que tu abras o nosso entendimento, Senhor, para a tua palavra. Pai, que a tua palavra encontre o endereço certo, que a tua palavra encontre uma boa terra. Que possamos, Senhor, nessa noite, ouvir verdadeiramente a tua voz. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E que, Senhor Deus, nessa noite a tua palavra transforme vidas nesse lugar. É o que eu te rogo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Este salmo que acabamos de ver, o Salmo 32, é tido como o Salmo de Davi. Boa parte dos salmos são reputados, alguns salmos são reputados à pessoa do rei Davi. E esse é um deles. A igreja primitiva classificava esse salmo como salmo penitencial. Juntamente com ele tem o Salmo 6, 38, 51, o 102, o 130 e o 143. Ele também está relacionado, muitas pessoas acreditam, com aquele momento vivido por Davi, no qual ele comete adultério com Betseba, a esposa de Urias. Segundo Samuel 11 e 12, capítulo 11 e 12, relata essa história, em que Davi, ele se apropria de uma das suas súditas, esposa de um soldado do seu exército, e comete adultério com aquela mulher. E ali, queridos, tem todo o desenrolar dessa história. E muitos acreditam que esse salmo está exatamente ligado a esse momento da vida de Davi. A todos os conflitos que o pecado que Davi cometeu trouxe para ele, todos os conflitos que ele vivenciou a partir daquele ato de desobediência à lei de Deus. Mas o Salmo 32, queridos, ele nos traz lições profundas sobre pecado e perdão. Ele fala, por exemplo, sobre as consequências do pecado. Fala sobre a resistência que muitas pessoas têm de confessar os seus pecados e as consequências que essa resistência produz na vida das pessoas. Fala sobre a resposta que vem com a confissão de pecado. Então, queridos, esse salmo é um salmo que trata muito sobre essa questão. E eu quero nessa noite trazer algumas dessas lições para a nossa vida. A primeira lição aqui: quais são as consequências de uma vida de pecado? O salmista começa aqui no Salmo 32 falando da relevância que o perdão dos pecados tem para a vida do homem. Ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, queridos, ele começa dizendo que essa questão de pecado é algo importante para a vida de cada pessoa. É algo importante diante de Deus. E o pecado traz consequências, porque ele mostra que o perdão, ele traz efeitos positivos, assim como a vida de pecado traz efeitos negativos para a vida das pessoas. Então o pecado, irmãos, é algo que tem que ser encarado frente a frente.
dias dando aula sobre Pentateuco, lá no seminário, eu estava me lembrando, diante do quadro que nós vimos, como Deus tratava o povo, especificamente ali na parte do livro de Levítico, os mandamentos ali no livro de Levítico, e era algo que estava sempre presente diante do povo, pureza e impureza, santidade e impureza. E esse é um conceito, irmãos, que nós perdemos. Por quê? Porque quando nós declaramos que vivemos na graça e achamos que a graça, ela forma para nós um Deus condescendente, um Deus que não se preocupa com nossa vida, um Deus que não se preocupa com as nossas atitudes. Querido, a graça, ela manifesta o amor de Deus sobre a vida de pecadores, mas a graça, ela tem que ser encarada, queridos, também como uma responsabilidade do homem diante desse Deus que manifestou o seu amor para conosco. E aí, irmãos, eu fico imaginando, quando eu leio esse salmo, o tão como é importante nós confrontarmos a nossa vida diante de Deus. Deus quer que você cuide da sua vida. Deus quer que você busque a santidade. Deus quer que você busque, querido, uma vida longe do pecado. E aí eu gostaria logo de trazer um conceito do que é pecado. Nós falamos tanto. É o quê? Aquilo que vai contra os princípios de Deus. Bom, eu vou definir aqui. Pecado, querido, é uma conduta, estado, disposição ou falta de conformidade com a lei de Deus. É ir contra aquilo que Deus estabeleceu. É ir contra aquilo que Deus quer para a nossa vida. É ir contra aquilo que Deus espera de nós. É ir contra aquilo que Deus criou, estabeleceu para o homem. Então, uma vida de pecado é uma vida de desobediência a Deus. E a Bíblia usa vários termos para o pecado: desobediência, transgressão, iniquidade, maldade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, concupiscência, depravação. São termos que a Bíblia usa para o pecado. E aí, queridos, o pecado ele traz algumas consequências sobre a nossa vida. É isso que o salmista está querendo falar na primeira parte. A primeira consequência que o pecado traz é separação entre o homem e Deus. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto sobre vós, para que não os ouça. Querido, pecado, a primeira coisa que ele vai produzir é separação. Os nossos pais lá no Éden, ele vivia em comunhão com Deus. E o que separou esse homem de Deus? O pecado, a desobediência. E o profeta Isaías, ele diz exatamente isso, que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. E ele fala logo da primeira consequência: orações não respondidas. O pecado, queridos, ele traz vergonha diante de Deus. Por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder de Deus. E quando alguém, irmão, não está andando segundo a vontade de Deus, ele começa a se afastar de Deus. E começa a se afastar de várias maneiras. Tem gente que diz assim: ah, pastor, mas ele vai sair da igreja? Irmão, tem gente que não sai da igreja, mas não se aproxima de Deus. A presença de Deus, irmão, sempre trará para o pecador convicção de pecados. Adão e Eva é um exemplo. Isaías, quando ele tem a visão lá do trono de Deus, ele diz: ai de mim, que sou homem, o quê? De lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios. Queridos, a presença de Deus sempre vai trazer afastamento, a presença do pecado, convicção de pecado. A presença de Deus sempre vai nos confrontar com os nossos pecados. E aí, tem pessoas, irmãos, que têm dificuldade quando eles estão longe de Deus. Ele tem dificuldade para orar,
mas não entram na presença de Deus. Eles participam do culto, mas não cultuam. Porque, querido, quando Deus se manifesta, irmãos, a primeira coisa que Ele vai trazer sobre nós é essa convicção. E o salmista vivia esse dilema. Ele sabia que o pecado na vida dele não era algo que Deus queria. E por isso ele vivia esse dilema, ele vivia essa questão. Por isso que ele traz essa reflexão, ele vivia essa questão interior que muitas vezes nós não valorizamos. Querido, o pecado, como diz a obediência à vontade de Deus, ele vai ter nome, ele vai ter situação, ele vai ter horário, ele vai ter dia. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Como nós muitas vezes, na graça, e essa ideia dessa graça de um Deus condescendente, que não se preocupa com os nossos pecados, que está disposto sempre a passar a mão sobre as nossas vidas, essa é uma graça barata, queridos, porque quando compreendemos o sentido de graça, nós queremos nos santificar mais, porque o amor de Deus está manifesto em nossos corações. E muitas vezes nós resolvemos um pecado assim, aquela oração genérica. Chegamos no final da noite, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas esse todo, irmãos, será que nós conseguimos realmente, estamos preocupados com todos os pecados que cometemos? Ou só é uma forma, como eu sei que são muitos, eu sei como a Bíblia diz que todo homem peca, então Deus sabe de todos os meus pecados, Senhor, perdoa todos. Mas será que é uma preocupação nossa, os nossos pecados? Quantas pessoas, irmãos, pedem perdão por todos os pecados e no outro dia cometem todos novamente? Basta a ocasião e a oportunidade. Porque esse todo, irmãos, é muito vago. Esse todo é desculpa, irmão, de quem não está preocupado com seus atos de transgressão diante de Deus. Esse todo, queridos, é uma forma de nós lavarmos as mãos diante de Deus e acharmos que estamos quentes com o Senhor. Querido, nós temos que nos preocupar quando falhamos diante de Deus. Irmãos, nós não somos perfeitos, sempre vamos falhar. Mas o problema é qual a nossa postura diante das nossas faltas. Será que essas faltas nos incomodam? Ou será que estamos tão acostumados a uma vida de pecado, a uma vida longe de Deus, a uma vida que não busca o perdão verdadeiramente de Deus, fazer a vontade de Deus, querendo que os nossos pecados não nos incomodam mais? Relativizamos, irmãos, as nossas atitudes diante de Deus. Achamos que muitas vezes pecadinhos não tem nada a ver. São coisas pequenas, pastor, uma mentirinha só. O que é que custa, pastor, dizer? Eu sei, ligou aquela pessoa chata lá para casa. Pastor, não tem nada a ver. A besteirinha dizer que eu não estou em casa. Pecadinhos, irmãos, que nós estamos acostumados. Comprar DVD pirata, sonegar imposto, chegar atrasado no trabalho e inventar uma mentira para o chefe. Então, irmãos, e muitas vezes o que nos resta diante de Deus para cuidar dos nossos pecados são todos os pecados, Senhor, perdoa.
achamos pequenos. E aí, irmãos, o salmista vivia esse dilema. E ele chega à conclusão, irmãos, nessa primeira parte, nesses primeiros 2 versículos, que o pecado é algo que tem que ser tratado na vida do homem. Pecado, irmãos, é algo que é relevante diante de Deus. Eu ouvi uma vez um pregador, querido, que a diferença entre um ímpio e um salvo, sabe qual é? É que os dois não pecam, que um peca e o outro não. Será que é essa a diferença? Todos pecam. O problema é a postura em relação ao pecado. Querido, o autor desse salmo era um homem que tinha pecados aos olhos humanos seríssimos. Ele adulterou, arrumou um esquema para matar o marido da mulher que ele tomou. Mas sabe como é que Deus encarava esse homem? Sabe como é que Deus chamava esse homem? Davi. Como era? Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era perfeito? Não, porque ele reconhecia o peso do pecado na sua vida. Irmão, Deus não busca a perfeição em nós, porque Ele sabe que jamais seremos perfeitos. Mas Deus busca uma coisa do homem que o quer adorar, do homem que o busca, do homem que o adora, do homem que tem um relacionamento com Ele. O que Deus espera desse homem é que ele seja sincero e reconheça o peso dos seus pecados. Essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, irmão. Davi não era perfeito. Talvez entre Davi e Saul, Davi, aos olhos humanos, fosse menos digno. Sabe qual foi o pecado dos mais graves de Saul apontado na Bíblia? Você sabe qual foi? Desobediência. Deus manda ele invadir uma cidade e destruir tudo. Aí o que é que ele faz? Ele pega os bois, pega alguns dos bens e traz. Quando ele é indagado, sabe o que é que ele disse que ia fazer com um rebanho? Sacrificar a Deus. Aí o que é que Deus disse para eles? Eu não tenho prazer em holocausto. Meu prazer é que o homem me obedeça. A rebelião é tal qual a feitiçaria. E aí, queridos, a grande questão entre Davi e Saul era a postura de um e do outro diante do erro. Você não vê o grande arrependimento de Saul. Saul era alguém duro de coração, ele errava, ele pecava, mas ele permanecia no pecado. Ele era obstinado naquilo que ele fazia. Davi, queridos, era alguém que cometia faltas graves. Imagina alguém que pega a esposa de outro e ainda abre um esquema para matar, uma coisa de novela, da Globo. Coloca lá Urias na frente da batalha e quando tiver, manda os soldados saírem e deixarem ele só. Ainda mandou chamar Urias e disse assim: vai, vem para casa, descansa, vai deitar com tua esposa. Para quê? Para que ele acreditasse que o filho que estava lá no ventre dela fosse dele. Veja, queridos, os desejos e o plano sórdido de Davi. Mas tinha uma diferença, irmãos. Quando Davi era confrontado com o seu pecado, ele se quebrantava. E você não vê Davi cometendo o mesmo pecado duas vezes. O homem segundo o coração de Deus, ele não é um homem que não peca. O homem segundo o coração
aquele que está disposto a ser corrigido por Deus. Então o pecado, queridos, é algo que tem que ser tratado na nossa vida. E aí, irmãos, ele dá lições sobre a resistência à confissão. O que é que essa resistência faz? Irmãos, a confissão de pecados é algo muito duro para ser vivido. Ninguém gosta de admitir que erra. Somente na igreja, né? Todo mundo aqui é perfeito. Se você olha, sabe onde é que tem o maior número de pessoas inocentes? Pelo menos que eu já conheci? No presídio, mesmo. Você chegar no presídio, todo mundo é inocente lá. Você não tem um presidiário que diga, não, eu cometi, mas não. Eu estou aqui por engano, eu estou aqui por foi injustiça. Porque o homem não gosta de admitir os seus erros. E principalmente, irmãos, na igreja, que muitas vezes nós trazemos essa ideia de perfeição, que Deus não espera de nós, o que Deus quer de nós é arrependimento e confissão. Glória a Deus, glória a Jesus. É mudança de atitude, mudança de disposição. O que Deus quer de nós é isso. Mas aí muitas vezes nós trazemos essa falsa ideia que temos que ser perfeito, que na igreja só tem pessoas santas, temos dificuldade de reconhecer e ajudar o outro quando está em pecado. Porque é muito fácil acusar o outro, irmão, quando erra. É muito fácil ver o outro, enxergar os pecados do outro, mas dura coisa é reconhecer os nossos. Dura coisa é saber que falhamos diante de Deus. E aí Davi, queridos, ele mostra aqui essa questão de quanto é duro e o que traz essa dificuldade de confessar, a falta de confissão. Irmãos, um homem, no afã de resolver sua situação pecaminosa, geralmente ele tem duas posturas, quando ele não quer resolver verdadeiramente. Ou ele esconde, vai viver com aquela coisa escondida. E eu digo a vocês, irmãos, que isso deve ser uma coisa terrível. Porque imagine todo dia que você chega na igreja, toma aquele ar de santo, mas você sabe quem você é. Você sabe o que você faz. Você sabe o que você sente. Você sabe o que você diz. Você sabe. Mas aqui, irmãos, todo mundo chega com um ar de crente. E muitas vezes essa coisa que você sabe, que desagrada a Deus, é bem escondidinha, ninguém pode saber. Eu fico imaginando, irmãos, a crise psicológica que essa pessoa vive, o problema de dupla personalidade. Chega na igreja, sauda todo mundo com a paz, lê a Bíblia, muitas vezes participa do ministério, participa de alguma coisa na igreja, mas chega em casa é outra pessoa. Chega diante do computador é outra pessoa. Vê coisas que sabe que Deus não quer que você veja. Muitas vezes sai da igreja, chega na escola, é outra pessoa, chega no trabalho, é totalmente diferente. Mas quando chega no domingo, ou na terça-feira, ou na quarta, aí veste a capa. Sai daqui depois da bênção dos apóstolos, tira a capa. E vai vivendo, irmãos, esse problema de dupla personalidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Talvez eu não saiba quem você é, mas eu tenho uma pessoa que sabe. Porque a palavra do Senhor diz que tudo está nu e patente diante de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus sonda os corações, esquadrinhos, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós vemos, Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós pensamos. Irmão, você pode me enganar, mas você não engana a Deus. E muitas vezes achamos que está até enganando os queridos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A tolerância que Deus tem com a tua vida não significa aprovação.
aliança que Ele tem com você é fruto da graça dele derramado sobre a tua vida. Mas a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto ele vai colher. E o salmista mostra que ele diz que a falta de confissão produz algumas coisas. Primeiro, consequências físicas. Ele se envelheceu nos meus ossos quando eu me calei. Quantas pessoas estão doentes, queridos, por conta dessa crise que o pecado produz? Ele quer ter uma vida santa, mas ele vive no pecado. Quantas pessoas ele traz sobre si a consequência do seu físico, do seu pecado? Quantas pessoas não crescem espiritualmente, irmão, sabe por quê? Porque o seu pecado sempre está debaixo do tapete. Tem gente que passa anos e mais anos na igreja, mas a vida não desenvolve. Não aumenta a comunhão com Deus. A vida dele de 10 anos atrás e a vida hoje é a mesma. Nunca é usado por Deus, nunca frequenta a igreja, vem para a igreja. Porque o pecado, irmãos, também traz consequências espirituais. O salmista disse: a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. Quantas pessoas não crescem espiritualmente, não desenvolvem, não caminham na igreja, não caminham no Senhor? Sabe por quê? Porque não resolve as suas questões. Querido, tem coisas que eu não posso resolver por você. Tem coisas que você não pode resolver por mim. Tem coisas que essa pessoa que está do seu lado não consegue resolver por você. E o pecado é uma dessas coisas. Na antiga aliança, irmão, o pecador, ele tinha que pegar o sacrifício, chegar na casa de Deus, no tabernáculo, ou no templo, entregar o sacrifício ao sacerdote. Mas o ato de trazer, o ato de reconhecer que havia pecado, era um ato dele. Na nova aliança, querido, Jesus foi esse sacrifício perfeito. Mas a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Irmãos, o pecado é um problema que nós temos que resolver. Muitas vidas, irmãos, não fluem, não andam em ciclo espiritualmente. Muitas vidas estão sem crescer. Muitas vidas passam anos e anos, mas não crescem pela dureza de coração. Querido, o pecado sempre será fruto de uma atitude egoísta diante de Deus. O homem comete o pecado, irmão, sabe como? Ele sabe a vontade de Deus, mas ele quer fazer a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja contrária à vontade de Deus. E o pecado, irmão, se manifesta em ações, pensamentos e sentimentos. Tem gente que não consegue perdoar, mesmo sabendo que Deus quer que ele perdoe. Tem gente que, querido, que não consegue controlar a sua boca, mesmo sabendo que Deus quer que ele controle. Não sai palavra de bênção da boca de muitas pessoas, só sai palavra de maldição, palavra de dureza, coisas negativas. Só enxerga, irmãos, as coisas negativas que estão diante dele. Nunca tem um coração para agradecer a Deus por aquilo que Deus fez. Tem pessoas, irmãos, que chegam no estacionamento lotado, eu tenho uma vaga. Ele bota o carro nessa vaga, a primeira coisa dele: poxa, está no sol meu carro. Querido, louva a Deus, porque você arrumou uma vaga no meio do estacionamento que não tinha vaga.
gente sai aqui da igreja no domingo com uma fome perto da escola dominical, vai já pensando no almoço, chega em casa, comida está salgada, a primeira coisa que diz, a comida está muito salgada. Querido, agradece a Deus se você tem a comida. Querido, Deus me deu uma lição lá no quartel, eu já contei isso aqui. Quando eu estava lá na academia, lá, a comida não era muito boa, não. Então, qual era o assunto principal na hora do almoço? Reclamar da comida. Mas, querido, muitas vezes nós sentávamos com os irmãos ali na mesa e todos nós orávamos pela comida. E agradecíamos a Deus por ela. Mas logo em seguida, quando dávamos amém, começava a rapaz, eita, rapaz, hoje o cozinheiro caprichou na falta de sal. Né? Hoje está carne de monstro. Tinha um peixe, irmãos, na sexta-feira que, querido, eu acreditava que o monstro lá do Neste já estava criando em escala industrial. Porque eu não dava para imaginar uma porta daquele tamanho escura. Como é que eles conseguiam aquilo? Então, queridos, era muito natural. E Deus me deu uma lição, irmãos, nesses dias. Quando eu terminei de orar e fui reclamar da comida, Deus falou comigo claramente, no meu coração, e disse assim, porque você agradece, e ao mesmo tempo murmura contra aquilo que você agradeceu. Será que o que eu te dei não é bom? E muitas vezes nós temos essa postura hipócrita de orarmos por uma coisa, daqui a pouco estamos reclamando dela. De orarmos pela nossa igreja, daqui a pouco está reclamando da igreja. De orarmos pela nossa família, daqui a pouco estamos reclamando da nossa família. Querido, tem vida que vive nesse ciclo vicioso. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Jesus conta-nos uma história, irmãos, que 2 homens subiram para orar no templo. Um era fariseu, o outro era publicano. E a palavra do Senhor diz que o fariseu começa a sua oração fazendo oração de si para si mesmo. Deus, eu te louvo porque eu não sou como esse publicano. Eu dou oferta de tudo, eu jejuo tantas vezes na semana. Eu faço tudo de acordo com a tua lei. Mas diz a palavra, queridos, que o publicano começou a orar. E a oração que ele fazia era assim, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a pergunta de Jesus foi, sabe quem desceu justificado no templo? Irmãos, Deus sabe quem você é, você não precisa dizer quem você é. O problema é que nós queremos fazer campanha eleitoral para Deus, irmãos. Ah, Senhor, eu sou tão bonzinho, eu vou à igreja. Querido, o que Deus quer que você enxergue em você são as coisas que precisam ser mudadas. São as coisas que precisam ser consertadas diante de Deus. A palavra do Senhor diz, irmãos, se você vem ofertar e alguém tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta e vai se reconciliar. A palavra do Senhor diz, querido, que o assassino não é aquele que mata, simplesmente, mas o assassino é aquele que tem ódio no seu coração contra alguém.
O problema, irmãos, é que todos os cultos nós declaramos que Deus está nesse lugar. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está nesse lugar? Estou dizendo nesse ambiente físico. Mas você está no mesmo lugar que Deus está? Ou será que você está se escondendo atrás dessas cadeiras? Porque quando chegamos no lugar onde Deus está, é impossível que não cheguemos penitentes. Não cheguemos reconhecendo que algo precisa ser mudado. Impossível, irmãos, que não cheguemos e dizemos e declaramos: Senhor, eu sou puro. O que muda a nossa vida, irmãos, é a presença de Deus. Não é a religião. Não é o número de vezes que você bate ponto aqui que vai mudar a tua vida. É o fato de você estar na presença de Deus. E o salmista, irmãos, termina falando sobre a necessidade de confissão. A confissão de pecado é um ato que produz perdão e manifesta a misericórdia de Deus. Confessar é reconhecer. Mas essa confissão que Deus espera de nós, querido, é o desejo de mudança. Querido, muitas vezes nós temos nas nossas relações sociais a figura da desculpa. Você pisa no pé de alguém e diz assim: vamos, me desculpe. Fazemos isso como convenção social, mas será que muitas vezes nós queremos realmente reparar o erro? Ou fazemos isso por educação? Querido, o que Deus espera de nós não é um pedido de desculpas. O que Deus quer de nós é confissão com mudança de atitude. Confessar, irmãos, às vezes é muito fácil. Quantas vezes eu pego meu filho, às vezes ele joga a bola lá no quintal e quebra as coisas da mãe. Só eu quebrei minhas coisas, sempre quebrei suas coisas, confessou. Mas no outro dia ele está fazendo o quê? Jogando bola no mesmo lugar. Irmãos, eu entendo que a confissão não é um ato que leva a Deus a saber os nossos pecados, porque Deus já sabe. A confissão, na verdade, é um ato que eu preciso saber dos meus pecados. A palavra do Senhor diz, queridos, que mal subiu a palavra na nossa boca, Deus sabe o quê? Deus já conhece. Um dos atributos de Deus é o que? É algo chamado onisciência. Deus sabe de tudo, irmão. Deus já sabe dos seus pecados. Aí você diz assim: então pastor, eu não preciso confessar. Não, mas você precisa saber. Mas eu sei, pastor. Mas você sabe que esses pecados têm que ser corrigidos diante de Deus? Que seu estilo de vida tem que ser mudado diante de Deus? A confissão, irmãos, é um ato para o homem. E a confissão, ela só se complementa com a disposição de mudança. Quando pecamos e deixamos de lado. Provérbios 28:13 diz assim: o que cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia.
encobre, irmão, jamais prosperará. É por isso que muita gente não tem prosperado na sua vida. Eu não estou falando em prosperidade, essa prosperidade barata que é a teologia da prosperidade de Deus. Às vezes prosperidade em crescer espiritualmente. Deus viver na presença de Deus, a presença de Deus se manifestar em todas as áreas da vida dele, da pessoa. Ele trazer a presença de Deus para onde ele está. Isso é prosperidade genuína, verdadeira. É viver a plenitude de Deus para nós. E a plenitude de Deus para nós perpassa dinheiro, perpassa economia, perpassa coisas materiais. A plenitude de Deus para nós é um estilo de vida que manifesta a santidade do Senhor em todos os aspectos do nosso viver diário. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas pessoas, irmãos, têm vivido a sua vida presa. Porque não tem confessado diante de Deus quem Ele é. O que Ele faz. O que Ele serve. O que Ele pensa. A palavra do Senhor diz, irmãos, lá em 1 João 5:1, 7 a 9, diz assim: se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo pecado. Se dissemos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. 1 de João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos desses detalhes. Esquecemos que as nossas atitudes têm que ser pesadas diante de Deus. Quem nós somos tem que ser confrontado com Deus Santo. O problema, irmãos, que eu me preocupo, o evangelho que eu vejo nessa geração, é que nós vivemos um evangelho muito utilitarista. Nós estabelecemos um Deus, irmãos, a partir dessa ideia falsa de graça. Um Deus que é muito condescendente com os nossos amigos. Na verdade, irmãos, nós sempre queremos que Deus quebre o nosso galho, resolva os nossos problemas. Mas esquecemos que nós temos que resolver as nossas questões. E a nossa principal questão diante de Deus é o nosso caráter, as nossas ações, as nossas motivações. Querido Deus, quer que você cresça. Deus te chama para viver uma vida abundante. Deus não te chama, irmão, para você viver uma esquizofrenia evangélica, um problema de dupla personalidade, um problema de você viver num mundo que não existe. Deus te chama para você viver a realidade do evangelho. Deus te chama, irmãos, para que aquilo que você prega seja quem você é. Deus te chama, irmãos, para você viver uma vida sem tensão entre a prática e a teoria. A palavra de Deus, irmãos, e a vida de Deus se encontrar na tua vida. Isso é manifestar o teu cotidiano.
Uma vida, irmão, de confissão. Uma vida que sabe o peso dos seus pecados. O grande problema é que nós nos enganamos, achamos que santidade é... O que Deus quer de nós, a partir de uma palavra como essa, é perfeição. Não, irmão. Deus quer é sinceridade. Sinceridade de muitas vezes cair e mudar. Sinceridade de não só confessar, mas confessar e deixar. Sinceridade, irmãos, de saber, queridos, que nós não conseguiríamos jamais enganar a Deus. Jamais as nossas palavras servem de persuasão, vamos persuadir a Deus. Porque Deus enxerga muito mais. Deus vê muito mais do quadro que pintamos de nós. Nessa noite, querido, Deus coloca você diante dessa palavra. Talvez você faz tempo, irmãos, que os teus pecados não te incomodam. Faz tempo que você vive uma vida que não tem mais nenhuma dor, nenhuma preocupação com aquilo que você faz. Você vive no automático. Mas, querido, Deus quer hoje dizer para você que o teu pecado é algo que tem que ser resolvido. Que a tua vida é algo que tem que estar colocado no altar do Senhor. Eu queria, irmãos, que você meditasse nessa palavra. Coloca a sua vida diante de Deus nessa hora. Coloca a tua vida diante do Senhor. Irmão, tem coisas que eu não posso fazer. São coisas que você tem que resolver, você e Deus. Quantas vezes você tem orado assim, Senhor, eu sei que eu tenho feito isso, mas
você não tem deixado. Quantas vezes, queridos, você tem levado uma vida, não tem buscado uma correção diante de Deus, uma mudança de atitude, uma mudança de disposição? Quantas vezes você tem caído no mesmo pecado, das mesmas mentiras, dos mesmos sentimentos, das mesmas ações, das mesmas atitudes? Mas nessa noite, Deus trouxe a sua palavra para ti. Quantas vezes você tem vivido um fardo? Quantas vezes o diabo tem te prendido em circunstâncias, em situações? Mas a palavra do Senhor traz liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu queria orar com você, Senhor, nessa noite. Pai bendito, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Senhor, eu te peço nessa noite que tu venhas ouvir a oração de cada irmão que aqui está hoje quebrantado, colocando a vida dele no teu altar, apresentando a vida como sacrifício vivo, agradável